Vamos lá, galera, nós vamos falar hoje sobre uma série que está quebrando todos os recordes, que a gente vai falar sobre Round 6. Uma série espetacular, eu vi ela, aliás, em Israel, eu estava um mês de férias em Israel, e na primeira semana eu precisava estar em quarentena em Israel, então aproveitei um pouquinho de tempo para assistir um pouquinho seriado de Netflix à noite, e por acaso encontrei essa série. Eu não tinha muita referência naquela época, quando eu vi ela algumas semanas atrás. Em Israel já assistiam antes que vou para o Brasil. Mas é que quando eu comecei a assistir as séries, eu percebi quantas lições que essa série pode nos ensinar sobre a nossa vida. E quem ainda não assistiu, recomendo, se tivesse um tempinho à noite, assistir ela. E quem já assistiu, acredito que você vai poder ver e prestar atenção em vários pontos diferentes que eu vou mostrar para você enxergar ela em outros olhos. A série, na verdade, ela saiu em 17 de setembro, porém, mesmo se tornando a série mais assistida na história da Netflix, ela foi rejeitada durante anos e anos. O roteiro já foi escrito em 2009. Porém, durante 10 anos, o diretor não conseguiu achar patrocínio, não achou nenhum investidor por falar que as cenas eram violentas demais naquela época, e acho que agora eles resolveram que não é tão violento. E na verdade a história do Round 6 mostra um grupo de pessoas, como de vidas milionários, participando de uma série de jogos mortais para ganhar um prêmio em dinheiro no final. E o personagem principal dessa série, ele chama-se Jin-hoon, esse é um homem sul-coreano, extremamente endividado, vive a vida toda de picaretagem, custo da mãe, só faz rolos na vida, e para tentar aliviar a situação complicada financeira dele, ainda corre atrás de empréstimos como de outros, mas obviamente não conseguindo quitar com eles, e aí só complica mais a situação dele. E tudo que faz na vida, tudo que a gente faz, tudo é efeito de ação e reação. Cada ação que a gente faz hoje no presente tem a consequência dela no nosso futuro. E nas cenas iniciais, Jin-hoon, ele é recrutado para participar desse jogo. Na verdade, as pessoas são recrutadas, cada uma de uma forma diferente, para participar desse jogo. Uma pessoa que ele desconhecido conversa com ele no metrô e oferece para ele um jogo simples. Se ele vai ganhar esse joguinho, ele vai ganhar alguns troquinhos. Se ele perde, ele não vai precisar pagar, porém ele vai receber uma tapa, ele vai ser humilhado. E por não perder o troquinho que ele é capaz de ganhar nesse joguinho, ele continuando jogando, cada vez sendo humilhado cada vez mais. Isso é muito parecido com um emprego. Muitas vezes você está em um emprego que você odeia, que te paga pouco, sofrendo humilhações, tudo, mas por precisar do dinheiro, você continuando aguentando cada vez mais. E mais uma lição interessante, que o recrutador ele usa uma técnica bem conhecida hoje em dia, dos pirâmides financeiras. Dá para ganhar muito dinheiro fazendo essas brincadeiras por alguns dias. O senhor não gostaria de tentar? Isso é algum tipo de esquema de pirâmide? Você pegou a pessoa errada, cara. Eu não sou tão bobo quanto você pensa, não. Quem já caiu numa pirâmide financeira sabe que muitas vezes as pessoas eles ganham um pouco no começo. Como eles entram com um pouquinho de receio, eles colocam pouco dinheiro, conseguem retirar e começam a ganhar confiança. O recrutador, o que ele fez com ele, quando ele deu para ele aquele troquinho, que ele fez com ele um jogo de aposta, ele deu para ele praticamente ganhar um pouquinho, a sensação que pode ganhar. Aí quando veio a grande proposta para participar de um jogo grande, ele falou, se eu ganhei um pouquinho aqui, quem sabe eu ganho no jogo grande. Olha que interessante. E por isso que eu falo que dessa série nós temos muitas lições que são aplicadas, infelizmente, incrivelmente, na nossa vida real. E se você ver um pouquinho o cenário que foi gravado, os corredores, como as escadas subindo e descendo, o diretor ele escolheu esses cenários inspirado na obra do artista holandês M.C. Escher. E M.C. Escher, a obra mais famosa dele, chama Relatividade. E nessa obra vocês podem ver que ele cria ilusões de 7 níveis com descidas e subidas. E como nessa obra as leis de gravidade não se aplicam, na verdade você não pode distinguir quem está subindo de verdade, quem está caindo, na verdade é uma roda gigante. Uma roda corrida de ratos. E praticamente as pessoas que estão vivendo nesse cenário estão vivendo em loop infinito. Você nunca sabe se você sobe, se você cai, às vezes você sobe, mas na verdade você está descendo da vida e nunca sai desse ciclo. Nesse jogo, como na vida, era muito claro perceber que as aparências enganam. Muitos dos personagens foram julgados erradamente pela aparência deles. É muito fraco, muito magro, muito velho, muito jovem.
A vida não é bem diferente do que isso. Muitas vezes a gente julga as pessoas pelas roupas, pelas diplomas, pelos carros. E a vida não para de nos surpreender nesse sentido. A personagem Jin-Woo, ele ficou chocado ao ver o seu melhor amigo da infância, Sang-Woo, o que achava que era bem sucedido, que sabia que tinha todas as respostas, que era o mais inteligente, que também estava na mesma situação dele, endividado dentro do mesmo jogo. E você pode ser traído pelas pessoas que você mais ama e confia. Quando envolve dinheiro, a ganância não há limite, porque ser humano é capaz de fazer. A gente vê isso muito na vida quando se trata de heranças. Tem muitos casos que eu vejo, mas quando se trata de herança, é impressionante ver irmãos que viveram junto, colado um no outro durante 40 anos e está se tornando inimigos mortais por causa de divisão de dinheiro. Aí que vem a grande lição. Cuidado com as dívidas. A maior parte dos personagens da série, eles possuem uma relação muito ruim com dinheiro. E na casa do personagem Sang-Woo, que é o amigo do personagem principal de Jong-Woo, a situação era mais grave ainda, porque ele utilizou posses da sua família como garantias nos empréstimos que ele fez. E contrair dívidas é uma situação que ocorre com muitas pessoas quando perde fontes de renda e perde o controle na vida disso. Por isso, que ter uma reserva de emergência é extremamente importante para você poder manter sua dignidade, entendeu? Para não passar por esses sufocos na vida. E se precisa um dia de dinheiro, jamais recorre a idiotas. Jamais. Não importa quanto está o desespero financeiro, sempre fica longe dessas coisas. Não importa. Nada vai justificar essa parte. Entendeu? E o Jin-Woo, ele realiza empréstimos com idiotas, que não ficam nada felizes, que eles encontram eles, além de não pagar para eles, ainda apostando em corrida de cavalos. Então, e simplesmente, ele ainda assina documentos que ele está praticamente abrindo mão da própria vida por conta dessas dívidas, ok? Mas, obviamente, não se trata de educação financeira, nunca faz empréstimo entre familiares, amigos, porque muitas das vezes a relação vai acabar porque a pessoa não vai pagar toda essa parte, vai perder dinheiro, vai perder. Então, sempre fica longe criar essas situações. E o interessante é que não importa quanto a situação está difícil por seu lado, sempre vai existir bondade. E bondade gera outra bondade. E você que é às vezes uma pessoa que você nunca esperava que ele vai te ajudar. Às vezes arrisca a vida dele para te dar uma mão, uma pessoa que nunca conhece. Então, nossas palavras, ações na vida, eles têm um efeito muito forte, por mal e também por bem. Eles às vezes dão esperança para as pessoas que mais precisam daquela ajuda naquele momento. E num dos jogos, no jogo do biscoito, a gente podia aprender que às vezes você tem que copiar, tem que se inspirar em quem já deu certo. Às vezes você tenta fazer no seu modo, mas você vê outra pessoa que já deu certo, já fez, é só copiar que pode dar certo. E uma das coisas incríveis no jogo do Cabo de Força, a gente aprendeu que a estratégia é tudo. Nem sempre o mais forte vence. E no jogo a gente percebe que o time mais fraco, onde tinha mulheres, onde tinha velhos, ganhou esse jogo, porque tinha estratégia correta. E estratégia que veio da pessoa que era mais experiente dentro do grupo. E aí você vira as lições de, primeira coisa, tem que trabalhar em equipe. A segunda lição que era muito forte dentro desse jogo, que às vezes você vai precisar dar alguns passos para trás, nesse caso era para frente, para poder ganhar impulso, para poder ganhar. E mais uma coisa importante para outro time, nunca canta vitórias antes do tempo, ganha primeiro. E na última prova, tinha tantas lições que podia aprender lá na última prova. Primeira coisa, a prova ensinou que a posição era tudo. E na vida, infelizmente, muitas vezes, a posição é tudo. Entre quem escolheu a posição de estar primeiro ou estar último, definia a vida ou a morte. Porém, as pessoas que tinham medo de decidir se é melhor estar na frente ou melhor estar atrás, eles escolheram estar no meio. Eles escolheram ser medianos. Não para a direita, não para a esquerda, não posicionar. E, infelizmente, as pessoas medianas na vida, infelizmente, sempre se ferrar, nunca conquista nada. No jogo você poderia perceber que você precisa aprender com os erros dos outros e ver o caminho que os outros
Às vezes você simplesmente não presta atenção, mas tem pessoas que fizeram já esse caminho que você quer fazer e já erraram. Você só tem que copiar o que eles fizeram. E se você não prestar atenção, pode custar caro. Mas de qualquer jeito, você copiando ou não, na final vai ter um momento que você vai ter que tomar decisão. Eu não vou contar para vocês exatamente como foi esse jogo último, mas na verdade você precisava prestar bem atenção nos passos que a anterior, antes de você, fazia. Isso é uma lição muito importante na vida, você tem que aprender com os erros e os passos dos outros que já trilharam o caminho que você quer trilhar. Por isso que eu quero fazer para vocês um convite. No dia 1, 2 e 3 de novembro, daqui a pouco, eu vou fazer 3 dias, onde eu vou ensinar vocês todos os erros que eu fiz, todos os ensinamentos que eu tinha em relação à mentalidade judaica. A forma como eu cresci e como eu desenvolvi meus negócios aqui no Brasil e como construí a minha liberdade financeira. Será 3 dias à noite, às 8 horas da noite, nós vamos fazer isso pelo YouTube, 1, 2 e 3 de novembro. Eu vou deixar aqui o link para você poder se inscrever e participar. Um dos últimos lições que esse ser trouxe para nós, que o dinheiro não traz felicidade. O Jihun estava infeliz no início, quando era pobre, endividado, enrolado. E também ele estava infeliz no final, também quando ele se tornou milionário. Ele continuou infeliz, até mais. O dinheiro não traz felicidade, porque a felicidade é estado de espírito. Mas o dinheiro sempre tem que ver merecimento pela forma que você conquistou ele. Sem isso, o dinheiro não tem valor nenhuma. E a gente vê isso a vida toda com pessoas que ganham RAS, que ganham na lotérica, tudo isso. Que sem merecimento, primeira coisa, vai na mesma velocidade que vem. Segundo, não traz a felicidade. E a última cena, talvez ela não é a última no filme, mas é uma das cenas mais chocantes. Quando a gente vê os poderosos, os patrocinadores desse jogo, os VIPs, chegando para se divertir de perto com as pessoas. Isso foi uma analogia muito forte dos poderosos e do povo. Eu não vou entrar no mérito do capitalismo, dos grandes, dos pequenos, dos milionários controlando, porque senão a gente não vai ganhar esse jogo brigando de quem está certo, se o mundo está certo ou não. Eu só posso falar para vocês uma coisa. A única forma de você ganhar esse jogo é simplesmente não participar nele. Só isso. Porque a vida é assim. Ela funciona de uma forma. Você só pode decidir não fazer parte desse jogo. E a maior lição foi essa. Se você vai cuidar da sua vida, cuidar da sua família, cuidar das suas finanças, você não vai querer nesse jogo dos grandes. Porque no jogo dos grandes, você é apenas um peão e não um jogo. Se não viu ainda essa série, assiste, recomendo e dá uma curtida aqui, comenta se gostou de ver essa série, se gostou desse vídeo. Batatinha frita, 1, 2, 3.